Gente, vamos falar de um tema aqui que está na boca de todo mundo. Eduardo Pinheiro já está chegando, porque a gente vai falar que os golpistas não param. E olha só esse número, 24% dos brasileiros já foram vítimas de crimes cibernéticos. E esses dados são dados oficiais, fora aqueles que caem, ficam com vergonha e não falam. Não é isso, Eduardo Pinheiro? Hoje a gente vai trazer aqui para o amigo, para a amiga do TN, golpes que viram e mexem, eles estão voltando aí à cena. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Perfeito. Então, os golpes estão aí e cai quem quer. Não cai quem quer, não. Cai quem está desinformado, quem não acompanha o TN1, né? Que toda semana nós estamos vindo aqui dando essas dicas, mostrando quais são os golpes para você se proteger. A gente separou aqui os principais, né, Jorge? A gente vai ver os principais golpes que os golpistas estão aplicando. Esse daí, antes da gente entrar, desculpa te interromper, é a reportagem que mostra, né, que 24% da população, revelou uma pesquisa feita pelo Senado, oficialmente já caíram, ou seja, 40 milhões de brasileiros. Então, isso é a ponta do iceberg, né? Porque muitas vezes a pessoa nem vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência. E fora as tentativas, né? Que a maioria tá bem informada e não cai. Então isso aí é só a ponta do iceberg. Olha só, gente, 40 milhões de brasileiros vítimas de golpes. E quero deixar bem claro aqui que uma vez que você caiu num golpe, você não vai ter seu dinheiro de volta. Dificilmente esses golpistas guardam esse dinheiro para depois a justiça conseguir reaver e devolver para a vítima. Então isso é muito triste, preocupante. Vamos ver o primeiro golpe? Então, alguns golpes a gente separou aqui que são os golpes mais comuns, tá? Esse aí é a clonagem do WhatsApp. A pessoa só pega o seu número de WhatsApp, número de parentes seus. Isso é fácil porque esses dados vazaram em 2021. Os golpistas têm dados de todos os brasileiros, então para eles isso é muito simples. E eles fazem abordagem geralmente com o pai, com a mãe, se passando pelo filho e pela filha, e na maioria das vezes eles conseguem esse dinheiro, tá? Outro golpe que a gente separou aqui, o próximo, é o golpe do falso funcionário do banco. Quem nunca recebeu uma ligação, né, supostamente de um funcionário do banco, né? Então a gente precisa também estar muito preparado contra esse golpe aí. Ligou, supostamente sendo do seu banco, é melhor você ir lá, né, presencialmente numa agência. O pior é quem não tem um banco físico, quem opta por ter uma conta no banco digital. Aí o desafio é maior. E os bancos já falam, a gente não faz ligação, principalmente pedindo a sua senha e os seus dados pessoais. Perfeito. Vamos para o próximo? Outro golpe que a gente separou aqui, também muito comum nos dias atuais. Vamos ver, o próximo golpe é o falso advogado, né, de ação judicial. Os golpistas estão tendo a audácia de entrar nos processos judiciais online. Eles conseguem, devido à publicidade do processo, é um princípio constitucional, eles conseguem dados lá do advogado, da vítima, né, da parte, do juiz, quem que é ali, qual que é o teor daquele processo, e depois se passam pelo advogado, fazem abordagem com a parte, com a vítima. Ó, aqui é o doutor fulano de tal, mudei de número, anota esse número aí. Aí depois vem falando que a ação saiu, né? Logrou êxito e essa pessoa vai receber um dinheiro, 180, 190 mil, mas precisa pagar as custas judiciais. Aí que entra o golpe, né? O pessoal faz até empréstimo para fazer esse pagamento. Faz até empréstimo, custas processuais de 4 mil reais, às vezes a pessoa não tem, vai lá, faz um empréstimo achando que vai receber 180 mil. Isso é muito triste. Próximo golpe, gente, vamos ver. Aí o golpe da novinha e do pedófilo, esse aí é muito comum também, né? Muito homem caindo aí, né? Muito marmanjo caindo. Aquele golpe que o golpista se passa por uma menina, por uma moça, né? Começa ali a criar uma relação de intimidade, depois trocar fotos íntimas, aí que vem aí o golpe, né? Quando a vítima recebe uma ligação supostamente de um delegado ou do pai da criança, fala que é uma adolescente de 17 anos, e a pessoa seria processada pelo crime aí de pedofilia, pornografia infantil. Aí eles exigem um dinheiro, Jorge, exigem um dinheiro para não processar a pessoa, né? A vítima, não processar ela pelo crime de pedofilia. Muita gente já pagou, tá? Esse valor aí. Agora, Eduardo, o próximo golpe, né? A gente pode mudar a tela, que tem o nome ali do golpe do Dom Juan, mas também ele é muito conhecido como o golpe do amor. Golpe do amor, né? Infelizmente aí. E tem um público-alvo, foi até objeto da minha pesquisa de mestrado, um público-alvo específico, geralmente mulheres acima de 50 anos, solteiras, divorciadas ou viúvas, né? Então esses golpistas se aproximam delas. Na maioria dos casos é até a máfia nigeriana, né? São profissionais desse crime, deixam as mulheres apaixonadas, sempre usando o Google Tradutor. Você observa nas conversas que eles não sabem, não dominam a nossa língua, e eles se aproximam das mulheres, deixam essas mulheres apaixonadas e elas depois começam a entregar tudo, tá? Tem gente que vende até a casa, né? Casa, aqui eu já acompanhei casos de mulheres que perderam 400 mil reais, 500 mil reais, 950 mil reais. Uma mulher da Serra, e não é só a questão da perda financeira, tem também a questão pessoal, a questão psicológica.
Muitas dessas mulheres, depois, além de ter problemas financeiros, vão passar por problemas psicológicos, necessitando até de um tratamento aí, uma terapia, porque chegam a pensar mesmo até em tirar a própria vida. Isso é muito triste. Vamos agora para as dicas para não cair nesses golpes? Vamos lá. Exatamente, as dicas. Primeira dica aqui, né, evitar a exposição online. Hoje em dia a gente tem que ser conservador com os nossos dados pessoais. Não coloca qual é o seu poder aquisitivo, onde você reside, lugares que você frequenta, porque os golpistas estão de olho, estão atentos. Outro, informar-se sobre os tipos de golpes. A melhor forma para você não cair nesses golpes é você conhecer como que eles ocorrem. Dessa forma você vai estar preparado e não vai cair nos golpes. Terceira dica, verificar, né, o perfil, os contatos. Se de repente você sofreu uma abordagem de um suposto advogado, de um filho, de uma filha, liga para o número antigo, faz contato com o número antigo, você precisa ter essa atenção. Próxima dica ali, a quarta dica nossa, buscar a opinião de uma pessoa mais experiente, uma pessoa de sua confiança. Às vezes são pessoas de mais idade, né, que não são tão antenadas com a tecnologia, acabam ficando vulneráveis. Então é importante sempre, antes de tomar qualquer medida, antes de fazer um Pix, antes de enviar dados pessoais, consultar uma pessoa da sua confiança mais experiente, principalmente no aspecto da tecnologia. E última dica aqui, desconfiar de facilidade, gente. Hoje em dia ninguém dá nada para ninguém, né? Então sempre a gente tem que receber esse tipo de abordagem que fala em algum tipo de vantagem financeira, vantagem pessoal, sempre desconfia. Nós estamos nos tempos em que a gente tem que achar que é golpe, né? Acreditar que se trata de um golpe, até que se prove o contrário. Essas são as principais dicas. Se você seguir essas dicas, o amigo do TN1, a amiga do TN1, não vai cair em golpe nenhum. Tá certo, Eduardo. Obrigado aí pelas informações. Até semana que vem. Até a próxima semana. Valeu, meu querido. Agora a gente fala de